Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Esta é a nossa aula número 16 e vamos falar sobre dicas de como organizar o inventário de uma empresa. Antes de nós avançarmos, eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal e você possa compartilhar este vídeo com aquele seu colega, aqueles seus colegas que você gostaria de concluir o curso com eles, que você gostaria de estar lá na graduação com eles. Então, compartilhe este vídeo com eles para que eles não fiquem para trás. Compartilhe este vídeo também com aquele seu colega que você sabe que tem muitas dificuldades, não é? Aquele que você sabe que tem muitas dificuldades. Compartilhe este vídeo com ele para que ele possa aprender e assim possa melhorar. Compartilhe também com aquele que você conhece que possui um negócio, não é? Seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, seu primo, seu familiar, quem for que seja, que você sabe que tem lá um negócio e que este assunto de como organizar um inventário poderia lhe ajudar. Então compartilhe este vídeo, compartilhe com essas pessoas este vídeo, vamos assim expandir o conhecimento contabilístico, pois o saber não ocupa espaço, não é? Saber não ocupa espaço. Então vamos para a nossa aula, dicas de como organizar um inventário de uma empresa. Ordem crescente e decrescente de liquidez. A liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perder valor. Os ativos são organizados em ordem de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido, ordem decrescente, ou do menos líquido para o mais líquido, ordem crescente. Não é? Então, a liquidez refere-se à facilidade com que um ativo tem em se converter em dinheiro, ou seja, a facilidade em que uma mercadoria tem em se converter em dinheiro, em que um veículo tem em se converter em dinheiro, em que um edifício tem em se converter em dinheiro, em que uma dívida tem em se converter em dinheiro. Não é? Então, essa capacidade, essa facilidade ou essa dificuldade, não é? É assim como nós devemos organizar os elementos aqui na ordem de liquidez. Ordem decrescente de liquidez. Disponível, caixa e bancos. Dinheiro em caixa ou em contas bancárias. É o ativo mais líquido. Créditos de curto prazo, contas a receber. Valores que a empresa espera receber em curto período, como letras a receber. Stocks, mercadorias, produtos acabados, matérias-primas, etc. A liquidez depende da velocidade de venda. Então, até este ponto, temos o seguinte, que o disponível, não é? Conforme vamos dizer, o disponível, que é aquilo que nós temos disponível, que é o dinheiro, em caixa ou no banco, é o meio mais líquido, é o ativo mais líquido. Então começamos do mais líquido, começamos de caixa e bancos. Então caixa, que é o dinheiro vivo ali consigo, depois banco, que é o dinheiro que você tem lá na sua conta bancária. Não é? A seguir temos os créditos de curto prazo, que são as dívidas que nós temos com clientes, ou seja, são as dívidas que os clientes têm para conosco. Não é? E temos também as outras dívidas que terceiros têm para conosco, outros devedores nesse caso. Então, a questão dos estoques, as mercadorias, diz que a liquidez depende da velocidade da venda. Imaginemos que você seja alguém que tenha lá uma mercearia, não é? E você quer fazer um inventário da sua mercearia ali, dos seus produtos todos que você tem, você gostaria de organizar aquilo, para você poder ter um melhor controle. Então, como seria organizar em ordem decrescente de liquidez os produtos que você tem lá na sua mercearia, que você tem lá na sua loja de roupa, ou seja lá o que for que você tem. Então, seria organizar da seguinte maneira: seria levar em primeiro lugar, na primeira categoria, os produtos que vendem com mais rapidez, aqueles que vendem rapidamente, aqueles que são chap-chap, aqueles que daqui para aqui já vendeu, aqueles produtos que estão sempre a serem comprados, estão sempre a serem vendidos, aqueles produtos que com uma alta rotatividade, né? Aqueles produtos que vendem numa velocidade incrível, que vendem sempre com uma alta velocidade. Então você começa desses, esses são os mais líquidos. Depois você passa para aqueles que vendem sim, mas não com aquela velocidade. Vendem com uma boa velocidade sim, mas não é aquela não é muito assim tão veloz. Então depois você vai decrescer, vai para aqueles produtos que vendem, mas a sua venda é lenta, demora um pouco. Depois você vai descer para aqueles que vendem também, mas a sua venda é ainda mais lenta.
Você vai descer para aqueles que a sua venda é muitíssimo lenta ou quase inexistente. Então aí você vai ter os seus produtos organizados em ordem decrescente de liquidez. Né? Você vai saber quais são os que vendem mais rápido, quais são os que levam um pouquinho mais de tempo, quais são os que têm um tempo médio, quais são os que mesmo de fato leva muito tempo para vender ou quase sem nem vende, acaba sendo um desperdício e um prejuízo para si. A seguir, investimentos de curto prazo, aplicações financeiras que podem ser resgatadas rapidamente. Então aqui nós temos aqueles títulos que são detidos até o período de um ano e temos também os investimentos de médio e longo prazo a seguir. Temos, depois desses investimentos de curto prazo, temos investimentos de médio e longo prazo, porque você pode fazer investimentos financeiros. Você pode comprar obrigações, por exemplo, a empresa pode comprar obrigações que essas obrigações, por exemplo, podem ter prazo de 5 anos, por exemplo. Então, se a empresa precisar resgatar o seu valor, ela vai conseguir, vai ter alguns trâmites, alguns procedimentos, mas vai conseguir resgatar o seu valor lá que tiver investido nas suas obrigações, porque as obrigações lhe pertencem. Então, você pode vender a qualquer momento, você poderá reaver o seu dinheiro, os seus títulos, as suas ações, você pode vender a qualquer momento e aí você pode reaver o seu dinheiro. Então, a seguir temos o ativo imobilizado, que são os ativos tangíveis, bens de uso, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis. São menos líquidos porque levam mais tempo para serem convertidos em dinheiro. Ativo intangível, marcas, patentes, direitos autorais. São os ativos menos líquidos, pois sua conversão em dinheiro pode ser complexa. Ordem crescente de liquidez. A ordem seria a inversa, começando pelos ativos intangíveis, passando pelo imobilizado, investimentos de curto prazo, estoques, créditos de curto prazo e finalmente o disponível. Finalmente o disponível. Ordem crescente e decrescente de exigibilidade. A exigibilidade refere-se ao prazo em que as obrigações passivos de uma empresa precisam ser pagas. Os passivos são organizados em ordem de exigibilidade, ou seja, do mais exigível para o menos exigível, ordem decrescente, ou do menos exigível para o mais exigível, ordem crescente. Ordem decrescente de exigibilidade. Começamos primeiro do passivo circulante. Então, temos aí obrigações que devem ser pagas em até 12 meses, como fornecedores a pagar, empréstimos de curto prazo, salários a pagar, impostos a pagar também, e outras dívidas, outras dívidas que a empresa vem a ter que tem que pagar a curto prazo. Então, depois temos o passivo não circulante, temos as obrigações com vencimento superior a 12 meses, como empréstimos de longo prazo, financiamentos. Então, todos aqueles empréstimos que a empresa tem, todas aquelas dívidas que a empresa tem com um prazo superior a um ano, nós consideramos como passivo não circulante, ou passivo não corrente. Mas essas nomenclaturas de passivo circulante, passivo não circulante, ativo não circulante, ativo corrente, não corrente, nós iremos ver quando nós formos a falar, quando nós formos a abordar na matéria do balanço, porque o nosso objetivo é sair do inventário e entrar para o balanço, pegar o balanço, explorar o balanço, ver como se faz o balanço e todos os procedimentos necessários para poder elaborar o balanço. Então fique atento ao canal, pois iremos publicar uma aula falando especificamente sobre o balanço. Então, depois desta matéria do inventário, entramos para a matéria do balanço. Então, você vai perceber melhor todos esses termos que estão aí, vai perceber melhor todas essas terminologias, você vai poder perceber melhor esse assunto, esta matéria aqui. Vai poder perceber quais são verdadeiramente os elementos de cada um deles, tudo mais. Ordem crescente de exigibilidade. A ordem seria começando pelo passivo não circulante e finalmente o passivo circulante, ou seja, seria fazer o inverso, seria inverter os cenários. Então temos aqui um exercício prático, um exemplo, que nós já fizemos na aula número 15. Se você caiu aqui de paraquedas, está a assistir pela primeira vez a aula 16, eu peço que você vá na descrição deste vídeo mesmo. Tem lá o link da aula 15, assista a aula 15, porque nós falamos lá sobre o inventário, nós introduzimos a matéria do inventário, e o inventário lá nós fizemos de uma forma diferente,
Daí que nós explicamos aqui de como organizar, nós vamos ver agora na prática como é que fica isto. Então, volte lá para a aula número 15, veja, aprenda, entenda, depois venha aqui e assista a aula 16 para que tudo se encaixe perfeitamente, para que tudo tenha sua maior atenção, não é? Para que tudo fique claro para si, para que não haja nenhuma dúvida. Não, eu peço que você então vá lá. Temos aqui a ordem decrescente de liquidez e exigibilidade. Então temos aqui o nosso inventário organizado em ordem decrescente de liquidez e exigibilidade. Então temos aqui primeiro os meios financeiros, a conta caixa e os seus elementos, cujo total desta conta é 40 mil. A seguir temos a conta bancos e os seus elementos, cujo total desta conta é de 186.800. Então a seguir nós passamos para as contas a receber, conforme aquela ordem lá que nós seguimos, nós vimos lá quando estivemos a falar da ordem decrescente de liquidez. Então a seguir passamos para as dívidas a curto prazo, que são as contas a receber. Então temos aí nossas dívidas com clientes, de clientes que vão nos dever. Temos um total de dívidas de 47.650. Então a seguir nós passamos para os inventários, inventários ativos biológicos, assim digamos. Então temos aqui mercadorias, temos apenas mercadorias mesmo. Se tivéssemos materiais também vamos colocar aqui a conta de materiais e por aí fora. Então temos aqui ao lado das mercadorias que nós temos e temos um valor de 958 mil em mercadorias. A seguir temos os investimentos de capital que são menos líquidos ainda, que são menos líquidos ainda. Então temos aí os investimentos de capital, 3.2, os ativos tangíveis, com todos esses elementos. Temos edifício, temos mobiliário administrativo, temos equipamento de transporte. Então o total desta conta é de 1.263.500. A seguir passamos para os ativos intangíveis com um valor total de 10.000 meticais. Então o nosso ativo no inventário está organizado de acordo com a ordem decrescente de liquidez. Primeiro, os meios financeiros, que é o disponível, depois as contas a receber, depois a conta de inventário, depois as contas de investimentos de capital, que são menos líquidos. Então, a seguir, passamos para os passivos. Nos passivos temos aí, primeiro, as contas a pagar, não é? Contas a pagar, claramente que o passivo mesmo só tem contas a pagar, não tem outra coisa, são dívidas que você tem por pagar mesmo. Então temos aqui primeiro a 42, que é a conta fornecedores, não é? Com os seus elementos, damos um total de 100.250. A seguir temos a 46, que é a conta de outros credores, não é? São outras contas a pagar, é que nem outras contas a receber, então são outras contas a pagar. Então temos aqui salários, no valor de 42 mil, sendo o total desta conta 42 mil meticais. Então, em ordem decrescente de liquidez, nós organizamos o inventário desta maneira: meios financeiros, contas a receber, inventários, investimentos de capital. Então, organizamos assim em classes. Começamos primeiro com a classe dos meios financeiros, colocamos tudo aquilo que é classe meios financeiros. Depois passamos para contas a receber, colocamos tudo aquilo que é contas a receber, tudo mesmo, em 4.1, 4.5, colocamos tudo que é de conta a receber. A seguir passamos para a classe dos inventários. Na classe dos inventários mexemos tudo que mexe com os inventários. Passamos para a classe de investimentos, mexemos com tudo que mexe com investimentos. Então, de uma forma mais resumida, para você poder perceber a ordem decrescente de liquidez, você começa com os meios financeiros. A classe dos meios financeiros vai ver tudo, caixa, bancos e os outros instrumentos financeiros, você vai rolar aqui, tudo que é meio financeiro. Depois, contas a receber. Entenda bem, eu falei de meios financeiros, não investimentos financeiros, são outras coisas. Então, veja bem, você vai pegar em classes. Então, por isso, primeiro é necessário que você classifique os elementos aqui, não é? Que você classifique os elementos, estão os elementos patrimoniais que aqui vêm presentes. Então, se você não acompanhou como classificar esses elementos aqui, eu sugiro que você, aí mesmo nos links, né? Aí na descrição desses vídeos tem, a partir da aula, você pode assistir a partir da aula 8 até mais ou menos a aula 12 a 13.
Ali nós falamos dos fatos patrimoniais, falamos da conta, então você poderá perceber como classificar os elementos, então você vai poder perceber como você poderá dar essa classificação nesses vídeos aí que eu lhe falei. Então é uma questão de eu ser para lá para poder perceber melhor se tiver dúvidas nessa parte. Então, meios financeiros, contas a receber, entenda bem, nós organizamos em classes, que isso fique bem claro. No inventário, nós organizamos em classes, seguimos a ordem crescente ou decrescente de liquidez, mas organizando em classes. Então, dentro da classe dos meios financeiros, nós vamos organizar. O caixa é o mais líquido, depois vem bancos, depois vem a 1-3. Depois, nas contas a receber, temos aqui com dívida de clientes, depois vamos ter lá outros devedores. Os inventários, assim sucessivamente. Investimentos de capital, temos aqui ativos tangíveis. Poderemos começar com a 3.1, investimentos financeiros. Investimentos financeiros são aqueles investimentos de longo prazo. Não é? Você comprar obrigações como por aí um período de 5 anos, assim, por exemplo. Aquilo é algo de longo prazo. Aquilo ali não é algo de curto prazo, não. Aquilo é um investimento que você fez sim, mas é a longo prazo. É um investimento a longo prazo. É algo lá a longo prazo. Então, você poderá colocar aqui na classe dos investimentos de capital. Você vai rolar todos os elementos que fazem parte da classe dos investimentos de capital. Então, a seguir, passamos para os passivos. Quando você passa para os passivos, sabemos que nos passivos temos apenas a classe 4, que são a classe das contas a receber. Então, você só vai rolar os fornecedores, os outros devedores, os outros credores e assim sucessivamente. Então, passando para o próximo, ordem crescente de liquidez e exigibilidade, né? Ordem crescente de liquidez e exigibilidade é organizar de forma diferente, de forma oposta. Então, começamos aqui primeiro com a classe 3, não é? A classe dos investimentos de capital. Arrolamos primeiro os ativos intangíveis, é colocar, conforme eu disse, de forma contrária e reverter o assunto. Então, colocamos aqui primeiro a 3.2, a 3.3, que são os ativos intangíveis, depois colocamos a 3.2. Isso começamos com classe de investimentos, depois classe de inventários, classe de contas a receber, classe de meios financeiros e encerramos. Então, organizamos de forma contrária. Então, agora temos aí a 3.3, a 3.2. Então, depois temos inventários, temos a 2.2. A seguir, contas a receber, temos a conta 500. Meios financeiros, começamos com bancos e terminamos com caixa, porque o dinheiro que está no banco é menos líquido que o dinheiro vivo que você tem no bolso. É o dinheiro no caixa. Então, a seguir vamos para os passivos. Nos passivos fazemos o mesmo, começamos com os outros credores e terminamos com as contas de fornecedores. Terminamos com as contas de fornecedores. Então, organizando em ordem crescente de liquidez seria isto, começar do menos líquido para o mais líquido. Ordem de crescente de exigibilidade, começar do menos exigível ao mais exigível. Não é? Então, aqui termina a nossa aula, chegamos ao fim de mais uma lição, de mais uma aula. Se esta aula agregou valor para si, se você acha que nesta aula você conseguiu aprender um pouco mais, se acredita que nesta aula você conseguiu desenvolver um pouco mais as suas capacidades cognitivas, se você acredita que nesta aula agregou valor à sua vida, agregou valor ao seu conhecimento contabilístico, eu vou pedir novamente para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, clique like para o YouTube saber que este vídeo é bom e possa espalhar para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus colegas, aqueles que você gostaria de terminar o curso com eles. Compartilhe este vídeo com aqueles colegas que têm muitas dificuldades, que estão a boiar na contabilidade, estão a ver estrelas apenas. Compartilhe este vídeo com ele para que ele possa conhecer este canal, não é? E assim possa aprender e ir sanando as suas dúvidas, ir eliminando as suas dúvidas, ir aperfeiçoando-se cada vez mais. Então, compartilhe este vídeo com essa pessoa, vamos expandir o conhecimento contabilístico, vamos nos ajudar, não? Este é o seu cantinho da contabilidade, onde você poderá aprender tudo sobre a contabilidade, não? Você poderá aprender tudo sobre a contabilidade. Então, fique atento, pois na próxima aula nós vamos falar sobre... na próxima aula nós vamos fazer um exercício prático sobre esta matéria mesmo de inventário. Vamos pegar um outro exemplo, um outro exercício para nós vermos outras operações onde teremos lá empréstimos de longo prazo, teremos
outros elementos, né, impostos por aí fora. Teremos mais elementos, né, que é para aprimorarmos um pouco mais, que é para entendermos melhor essa matéria bem do inventário. Então depois nós vamos passar para a próxima aula. Então a aula 18 é a aula do balanço. Então fique atento, porque na próxima aula temos um exercício prático mesmo, diferente deste, que nós vamos resolver juntos. Sobre esta matéria mesmo do inventário, vamos ver com novas operações, não novas operações, novos elementos patrimoniais, assim aqui, novos elementos patrimoniais, então, que iremos organizar ali no inventário. Então, fique atento. Hoje, na próxima aula, nós vamos fazer um exercício prático para fixar este conhecimento na sua cabeça, para que você não se esqueça nunca mais disso. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. E se você é estudante de contabilidade e tem dúvidas em algumas matérias, está a enfrentar dificuldades, mesmo nessa matéria de inventário, você precisa de ajuda, ou quer alguns exercícios práticos, eu lhe aconselho a adquirir o livro Segredo da Contabilidade Fácil. Este manual vai lhe ajudar bastante. Este manual tem dicas de como você pode estudar, de como você pode melhorar, de como você pode se aperfeiçoar como um estudante de contabilidade. Mas também, não só tem dicas, também tem alguns exercícios resolvidos que vão te ajudar. Para você entender, este manual você vai poder usar desde o primeiro semestre que você tem contabilidade até ao último semestre que você tem contabilidade financeira, né? Você vai poder usar este manual. Você vai poder usar esse manual como base. Esse manual vai lhe ajudar bastante. É um manual que vai lhe abrir a mente. É um manual que vai lhe abrir a mente. Então eu lhe aconselho a comprar este manual. Compre este manual, use e abuse dele, porque irá lhe ajudar bastante. Se tiver alguma dúvida, meu contato está na descrição. Você pode entrar em contato comigo. Se precisar deste manual, o link está na descrição. É só você clicar aí. Fique bem. Deus lhe abençoe. Até a próxima.